Com 13,3 quilômetros de extensão, 75 metros de altura e 300 de vão livre, a Ponte Rio-Niterói é uma das maiores do mundo. E desde a sua criação até sua abertura, foi um desafio tremendo de engenharia, pelos inúmeros requisitos que teve de alcançar e problemas a resolver, como seu balanço de 60 centímetros para baixo e para cima, que fez a estrutura ser interditada diversas vezes. Neste vídeo, você verá a história e a engenharia incrível desta mega obra brasileira. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora, vamos lá! Até 1973, a conexão entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói era algo extremamente complicado. Divididas pela Baía de Guanabara, a travessia entre os municípios podia ser feita apenas de balsas superlotadas ou por uma extensa estrada com mais de 110 quilômetros de extensão, aumentando excessivamente o tempo de viagem e espera. A ideia de ligar permanentemente as duas cidades surgiu em 1875, quando Dom Pedro II contratou um engenheiro inglês para estudar um projeto de túnel sob a Baía de Guanabara. No entanto, devido às limitações tecnológicas da época, o projeto era considerado extremamente ambicioso e não foi adiante. Somente em 1963, com a criação de um grupo técnico, a ideia começou a ganhar força com uma retomada pelo então ministro dos Transportes do governo Costa e Silva, Mário Andreasa. O projeto da Ponte Rio-Niterói foi dividido em consórcio envolvendo duas empresas. A Noronha Engenharia, sediada no Rio de Janeiro, foi responsável pelo desenvolvimento dos acessos à estrutura nas duas cidades. Já a empresa norte-americana Aço Irmo ficou encarregada do projeto da estrutura principal da ponte. A sua construção foi um desafio, em que exigiu o uso predominante de concreto protendido, com a estrutura da ponte sendo composta por aduelas conectadas por cabos de aço em reboques. A partir dessas e outras tecnologias avançadas e conhecimentos especializados, os engenheiros enfrentaram os empecilhos ao longo do processo de construção da ponte, tendo que lidar com as fortes correntes da Baía de Guanabara, o impacto dos ventos e, por incrível que pareça, até mesmo o risco de terremotos. Assim, técnicas de construção foram empregadas para garantir a solidez dos pilares, com fundações profundas que foram construídas, ancoradas em estruturas de concreto reforçado e estacas de aço de qualidade, garantindo uma base sólida para suportar as cargas verticais e laterais com durabilidade. Outro dos maiores desafios enfrentados no projeto foram as exigências das autoridades portuárias e aeronáuticas. Eles solicitaram que a parte central da construção tivesse uma largura mínima de 300 metros e uma altura de 60 metros para a passagem de navios, além de uma altura máxima de 75 metros para também não interferir no tráfego aéreo da região. Essas especificações deixaram apenas uma possibilidade de 15 metros para trabalhar nas rampas e na espessura estrutural da ponte, o que seria praticamente impossível utilizando apenas concreto. Assim, para resolver esse problema nos vãos centrais, enormes estruturas de aço foram produzidas na Inglaterra e transportadas em módulos por navios. Módulos esses que foram instalados diretamente sobre os pilares da ponte, que já haviam sido preparados para a conexão entre o concreto e o aço por meio de longarinas e aduelas especiais.
A estrutura da ponte foi projetada para permitir a travessia de ponta a ponta internamente, facilitando a manutenção e possibilitando atualizações tecnológicas importantes, algo que foi muito importante para o futuro. As fundações dos trechos sobre o mar foram executadas com ilhas flutuantes que possuíam usinas de concreto integradas, que realizavam a perfuração dos pilares utilizando o sistema de camisas metálicas para conter a água externa. Durante a concretagem da ponte Rio-Niterói, foi adotado um método ascendente, ao qual consistia em preencher as estacas de fundação de baixo para cima. Procedimento esse que permitiu que o concreto expulsasse a água e mantivesse a resistência das estacas. Para distribuir a carga dos pilares para as dezenas de estacas de fundação, foram instalados grandes blocos de concreto, desempenhando um papel fundamental na estabilidade da ponte, garantindo que as cargas fossem transmitidas de maneira segura para o solo. Essa abordagem cuidadosa na construção foi essencial para garantir a solidez e a resistência da estrutura. Em 4 de março de 1974, a ponte Rio-Niterói foi inaugurada, trazendo um novo horizonte de possibilidades para a região. Além de encurtar consideravelmente o tempo de viagem entre as duas cidades, tornou um símbolo icônico da engenharia brasileira, representando a superação de desafios e a conquista de grandes feitos. Nas primeiras 24 horas após a inauguração, mais de 20 mil veículos fizeram o percurso de uma cidade a outra pela estrutura. E estava tudo dando certo. Mas, quando os dias de ventos fortes chegaram, a oscilação assustava os usuários, com uma variação de mais de 60 centímetros para cima e para baixo, movimentando cerca de 1,2 metros. Essa situação levou a interdições frequentes devido ao alto risco de acidentes, algo que persistiu por 3 décadas. No ano de 2004, uma solução inovadora foi implementada no interior da ponte, desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamada de Atenuadores Dinâmicos Sincronizados, ou ADS. Esse sistema reduziu a oscilação em impressionantes 80%. O ADS consiste em uma estrutura de molas e contrapesos que absorvem as movimentações da ponte, anulando a frequência de oscilação. Por exemplo, quando a ponte oscila para baixo, os contrapesos movem-se para cima e vice-versa, seguindo essa orientação. A tecnologia proporcionou uma significativa melhoria na segurança e conforto dos usuários da ponte Rio-Niterói, tornando as travessias mais estáveis mesmo em condições adversas, não só de vento. Em novembro de 2022, um navio à deriva colidiu com a ponte no fim da tarde, e o sistema ADS, apesar de ser um equipamento vertical, diminuiu consideravelmente a instabilidade que a ponte sofreria neste caso. Após o acontecimento, a Rio-Niterói foi fechada para inspeção e liberada cerca de 3 horas depois para uso. Muito se comenta sobre a decisão de construir a ponte Rio-Niterói em uma curva em vez de uma linha reta, mas isso pode ser atribuído a 2 razões principais. A primeira é facilitar a execução dos acessos nas 2 cidades, permitindo uma integração mais eficiente com as vias já existentes, sem precisar de mais custos para novas obras. A segunda razão é que o traçado da ponte seguiu os pontos de menor profundidade da Baía de Guanabara, evitando a necessidade de estruturas de fundação mais profundas, que encareceria o projeto de 10 bilhões de reais nos valores atuais.
Embora tenha sido considerada a segunda maior ponte do mundo por algum tempo, perdendo apenas para a ponte do lago Pontchartrain, nos Estados Unidos, a ponte Rio-Niterói desceu dessa posição com a construção da ponte Pyongyang, na Malásia, com risco de ficar ainda para trás até no nosso país, com o projeto da ponte Salvador-Itaparica, que mesmo com 12,4 quilômetros totais, possui uma estrutura sobre o mar que é maior que a da ponte Rio-Niterói. A construção da ponte envolveu a utilização impressionante de recursos. Foram utilizados mais de 550 mil metros cúbicos de concreto, 30 mil toneladas de aço, 234 toneladas de resina epóxi e 32 mil metros cúbicos de concreto asfáltico. Se os sacos de cimento utilizados na ponte Rio-Niterói fossem empilhados, teriam uma altura que ultrapassaria mais de 800 vezes a altura do Burj Khalifa, o maior prédio do mundo. Esses números impressionantes demonstram a magnitude da construção e a quantidade de materiais necessários para a criação dessa importante infraestrutura que conecta o Rio de Janeiro e Niterói, facilitando o deslocamento de milhares de pessoas diariamente. Aqui termina o vídeo. Comente o que você achou da história e engenharia da maior ponte do nosso país. Este